Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo de Mello, sou médico neurologista clínico, coordenador do GPEC, sou psicanalista neocleiniano e tenho uma satisfação muito grande de poder gravar esse vídeo, né, na colaboração com os estudos avançados em Freud e outros autores psicanalíticos da Escola de Psicanálise de São Paulo, a pedido da Débora e da Andréia, ok? A gente poderia abordar suicídio de várias formas, né? Olhando, nossa especialidade é estudo transdisciplinar, justamente estabelecer um diálogo entre neurociência e psicanálise. Então, a gente poderia fazer uma abordagem falando da parte da eletrofisiologia, da parte da biologia, da parte da neurologia, da psiquiatria, da psicanálise. Mas André me solicitou que fizesse um vídeo falando com vocês a respeito do suicídio, abordando um recorte epistemológico voltado para a parte biológica, né, para a parte da neurologia. Então, eu tentei fazer da melhor maneira possível, espero que seja do agrado de vocês. Então, aqui tentar conversar no tempo viável, né, no tempo que a gente imagina que consiga falar um pouquinho só sobre esse assunto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês. Tudo bem. Quando a gente fala de aspectos biológicos, né, ou neurológicos que envolvem o suicídio, a gente tem que pensar que o cérebro é uma estrutura, né, um tecido, né, biológico que está mergulhado em um sistema líquido, né, cheio de substâncias químicas, cheio de enzimas, né, proteínas, tem mais? Aminoácidos, gordura, e que esse sistema, por alguma razão, funciona de modo muito organizado, coerente, nos dando a funcionalidade daquilo que nós entendemos por vida e por tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, né? Então, nós vamos abordar um pouquinho, fazer um recorte bastante estreito, porque o assunto é muito longo, tentando fazer algumas relações com o suicídio, com o objetivo de fazer-nos refletir um pouco mais, sobretudo quem gosta de psicanálise, sobre essa ponte entre a psicanálise e a neurociência, ok? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que, quando se fala de comportamento, e suicídio também podemos abordar como comportamento, a gente tem que lembrar que existe sempre uma propensão biológica movida, né, motivada pela genética, combinada com fatores ambientais e com a história do sujeito, que promove uma maior probabilidade ou uma menor probabilidade de indivíduos desenvolver psicopatologias, comportamentos, desejos, medos, né, que possam conduzi-lo à tentativa de suicídio e até o suicídio. Então, se existe uma propensão genética, o indivíduo já nasce com uma maior ou uma menor probabilidade de tentar o suicídio. Isso é fato, não tem nem como a gente discutir. Os fatores genéticos que parece que estão mais conectados com a maior possibilidade de indivíduo tentar suicídio são os traços impulsivos agressivos, ok? Então, indivíduos que têm traços impulsivos e agressivos, que herdam geneticamente uma capacidade, uma possibilidade maior de serem mais impulsivos e agressivos, têm mais possibilidade de cometerem o suicídio. Se você associar isso a experiências traumáticas na infância, como privação materna e abuso físico, isso fica realmente, vai aumentando a probabilidade de que, por mecanismos epigenéticos, o organismo, né, promova a produção de neurotransmissores que levam o sujeito a conclusões disfuncionais que possam, inclusive, levar ao óbito, né, por autoextermínio. O desamparo, o pessimismo, a carência de apoio social, a rigidez cognitiva, o prejuízo na capacidade de soluções de problemas e o acesso a meios letais, né? Quanto maior a possibilidade do sujeito ter uma arma, ou como acontece com o médico anestesista, que das profissões é uma das que mais comete suicídio, né? Ter acesso às maneiras de tirar a própria vida, maior a probabilidade, numa situação de agressividade, de impulsividade, de fazê-lo, né? De retirar a própria vida. Bom, 90% das pessoas que tentam suicídio ou que cometem suicídio tem alguma psicopatologia, uma psicopatologia identificável, né? Como, por exemplo, a depressão, em 60% a 70% das vezes,
e transtorno de humor bipolar ou esquizofrenia, que são as 3 patologias mais associadas a esse comportamento disfuncional, né, anormal, que é o suicídio. Tudo bem. A gente sempre deve pensar que um sistema de neurotransmissão complexo está afetado, né? Não é só a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, mas é um sistema bastante complexo. A gente conhece alguns desses elementos e de alguma dessas variáveis, né? Mas quando o indivíduo tem uma organização, orientação de caráter disfuncional nas relações pessoais, manifestando, por exemplo, como uma mania de um transtorno monopolar maníaco ou numa fase do transtorno humor bipolar, é porque tem alguma coisa que não está funcionando direito, do ponto de vista bioquímico, ok? E lembrar que a agressividade e a impulsividade é o elemento que mais conduz a esse tipo de comportamento, né? Suicídio. Na década de 70, uma autora chamada Marie Asberg, ela descobriu a relação entre o metabólito da serotonina, que é o ácido 5-hidroxiindolacético, 5-HIAA, com pacientes que cometeram suicídio, né, ou que haviam tentado, né, o suicídio. Eles tinham um baixo nível desse metabólito da serotonina, principalmente em líquor, quando se estudava líquido cérebro espinhal. Mas não era só nos suicidas também, não eram só nos suicidas, eram também nos homicidas, né, indivíduos com histórias de impulsividade e agressividade. E aí se começou a prestar atenção nisso, na relação do suicídio com impulsividade e agressividade, e agora com baixos níveis desse metabólito, o 5-HIAA, que é o metabólito da serotonina. E esse metabólito se mostrava mais baixo ainda quando nós encontrávamos pacientes que, além dessa predisposição, passaram por privação materna e abuso físico na infância, mostrando como a nossa história é importante na formatação, na reorganização biológica, química, celular desse cérebro, que vai nos permitir desenvolver respostas mais maduras ou menos maduras, mais funcionais ou menos funcionais na idade adulta. Essa deficiência desse metabólito da serotonina foi encontrada em algumas áreas do cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, na região ventral, no meio, tá certo? Mas também na região ventral embaixo, na porção medial no meio, mas também na região dorsolateral do córtex pré-frontal esquerdo. Ou seja, não se atentem com esses detalhes, mas é importante saber que existem áreas no cérebro onde existe uma maior deficiência desse metabólito. Isso a gente pode corrigir com medicação, pode corrigir com processo terapêutico, né? E também podemos medir com intervenções biofísicas, como a estimulação magnética transcraniana, onde a gente consegue fazer uma reorganização da modulação biológica e bioquímica dessa estrutura dessa área, melhorando substancialmente os sintomas desse paciente. Quando a gente vai para a parte molecular, então, a gente começa a observar que a influência da hereditariedade na propensão ao suicídio chega a 55% e é muito maior, por exemplo, em gêmeos monozigóticos. Gêmeos que são monozigóticos, a chance de suicídio é 17 vezes maior do que na população geral, né? Ou entre irmãos que não são monozigóticos, mostrando a relação da genética na predisposição ao suicídio. Tudo bem. Okay? Então vamos lembrar que o comportamento suicida é um fenômeno complexo, não é tão simples assim, e que fatores ambientais, acontecimentos na vida do sujeito, interagem com múltiplos genes, certo? Para determinar o que a gente chama de suscetibilidade. Okay? Então não é só o cérebro, é um cérebro que vive, né, em um ambiente interno, recebe hormônios, enfim, elementos químicos pelo sangue, e que também se relaciona com o meio ambiente e com o outro. E isso afeta diretamente a sua função. Muito bem. Uma série de estudos recentes tem mostrado para nós alterações, então, na estrutura do DNA do ácido desoxirribonucleico, associadas ao comportamento suicida. Essas alterações, então, são chamadas de epigenéticas, como nós comentamos, e ocorre por meio de mecanismos moleculares, né? Que a partir de estímulos ambientais, né, esses genes eles se expressam
de maneira diferente. Muito bem. Dois estudos exemplificam como funciona essa nova linha de investigação, né? O primeiro estudo encontrou níveis elevados de metilação, que é um mecanismo, né, que promove essas alterações epigenéticas, ou seja, que explica quimicamente como o ambiente influencia a função do neurônio na produção de mais ou menos neurotransmissor, por exemplo. Então, esses estudos encontraram níveis elevados de metilação no DNA da região do hipocampo do cérebro de 46 pessoas que cometeram suicídio. Um segundo estudo constatou um elevado índice da metilação associado ao suicídio em uma região do gene SKA2, na região pré-frontal do cérebro, de 197 pessoas. 98 delas sofriam de depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia. E dessas 197, 15 cometeram suicídio, mostrando a importância da relação entre a capacidade do sujeito receber a informação do ambiente, seja vincular ou história familiar, né, de infância, e elaborar isso e transformar isso num conjunto de neurotransmissão, dando mais ou menos eficiência ao sistema. Muito bem. Muito bem. Na sequência desse estudo, coletaram-se a amostra de 475 voluntários e descobriu-se que, voluntários, não eram deprimidos, não tinham cometido suicídio, nada, voluntários, aleatoriamente. E descobriu-se que as alterações no SKA2, em combinação com índices de ansiedade e de estresse, foram capazes de prever 80% dos casos que evoluíram para a ideação suicida. Em uma subamostra, por exemplo, foi possível prever a progressão da ideação suicida para a tentativa de suicídio. Veja o que eu estou tentando dizer. Coletaram o sangue de 475 pessoas, estudaram esse gene e foram capazes de prever, só pelo resultado, que em 80%, uma sensibilidade bastante alta, a sensibilidade é mais alta do que esse do PCR que estão se fazendo aí para tentar diagnosticar COVID, né? Então, com 80% de sensibilidade e de acurácia para colher no exame do sangue periférico, para você prever a possibilidade, com acerto, né, de prever a possibilidade de alguém tentar o suicídio ou de se suicidar. É um marcador biológico que começa a despontar como possibilidade, estudando esse gene, né, e essas alterações no SKA2. Olha que interessante. Muito bem. Concluindo, em uma convergência entre esses estudos atuais de biologia molecular, né, neurologia e várias asserções feitas anteriormente pela psicologia, podemos supor que, experiências traumáticas na infância alteram a arquitetura de expressão genética que nós herdamos e aumentam de forma parcialmente independente a propensão tanto para a depressão quanto para o comportamento suicida. Então, aqui nós encontramos o determinismo psíquico, né? Essas histórias, essas relações de infância, de fato, elas marcam, elas alteram a manifestação do nosso gene, dependendo das nossas propensões de caráter genético, que são herdadas, ok? Então, um comportamento suicida depende dessa relação do ambiente, da nossa história de vida e do gene. 2. A propensão biológica que contribui para a determinação de alguns suicídios não é específica, ela se encontra igualmente associada a outras manifestações do binômio agressividade e impulsividade. Isso é importante, a agressividade e impulsividade, e é fomentada, né, pela presença de transtornos mentais como depressão, transtorno de humor bipolar e esquizofrenia. Tá bom? Espero ter colaborado com a aula. Um prazer muito grande ter falado com vocês. Tenham uma boa reunião. Beijo grande.